Olá pessoal, eu sou Jacques Reolon. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a aplicação da pena de inidoneidade às organizações sociais. Será que é possível? Antes de falar especificamente sobre a inidoneidade, a questão é a aplicação da lei de licitações aos contratos de gestão. É muito difícil para o gestor público hoje no Brasil ter o domínio completo de qual é a legalidade da execução de um contrato ou da seleção de organizações sociais. Por quê? Porque nós temos no país uma multiplicidade de jurisprudência hoje e de interpretações que acabam muitas vezes deixando o gestor um pouco em dúvida sobre qual legislação ele deve aplicar em cada caso. Isso é muito comum, principalmente no caso das OS, como a qualificação é concedida pelo ente federativo, eu posso ter uma interpretação no município diferente do estado, diferente da interpretação da lei na esfera federal. Então vejam só, a questão da inidoneidade seria aplicável às organizações sociais por inadimplemento na execução de um contrato de gestão? Poderiam essas entidades ser declaradas inidôneas? Quer nos parecer que não. E por quais motivos? A lei de licitações ela deve ser aplicada nos contratos de gestão apenas naquilo que ela não conflitar com as disposições da lei. Por quê? Porque nós temos o princípio da especialidade que determina que se aplique a cada caso a lei específica que rege, que deve incidir sobre aquela situação. Vamos dar um exemplo. O que eu aplicaria então da lei de licitações nos contratos de gestão? Eu tiraria diretrizes gerais da lei de licitação, mas eu não poderia, por exemplo, celebrar um contrato de gestão permeado por dispositivos da lei de licitações. Por quê? Porque eu estaria dando ao contrato de gestão uma configuração típica de um contrato administrativo, como nós sabemos que ele não é um típico contrato administrativo. Eu poderia utilizar analogicamente a lei de licitações, por exemplo, para obrigar o gestor a ter uma cotação prévia de preços antes de fazer a contratação de obras, serviços, né? Eu poderia utilizar a lei de licitações para obrigar o gestor a ter critérios objetivos na seleção das entidades, das organizações sociais, mas no nosso entendimento não poderia utilizar a lei de licitações para aplicar a pena de inidoneidade às organizações sociais. Especificamente sobre esse ponto, como a lei que rege as organizações sociais, ela já prevê quais hipóteses de sanção por inadimplemento, que é uma das razões da aplicação da inidoneidade, eu não poderia utilizar a lei de licitações. Vou tentar explicar. Por exemplo, a pena de inidoneidade é aplicada em quais hipóteses? Para a inexecução do contrato, está no artigo 87 da lei de licitações. Ou no artigo 88, quando houver fraude fiscal, houver comportamento inidôneo, e essas hipóteses, ou da inexecução contratual, ou do comportamento inidôneo, da fraude fiscal, elas são aplicáveis a quem? Pessoas físicas ou empresas. Então vamos lá. No caso da inexecução contratual, as organizações sociais, elas são apenadas com desqualificação e responsabilização dos seus dirigentes. Então, não haveria possibilidade ou espaço jurídico para aplicar a sanção de inidoneidade, porque a lei própria das OS já prevê a penalidade. No caso de fraude fiscal, comportamento inidôneo, essas hipóteses só são aplicáveis à pena de inidoneidade para pessoas físicas e empresas, que são duas figuras jurídicas que não se encaixam no conceito de entidades privadas sem fins lucrativos, que é o caso das organizações sociais. Então veja só, no nosso entendimento não é possível aplicar a pena de inidoneidade
para as organizações sociais. E tem uma outra questão também importante, que é o seguinte: quando se aplica a pena de idoneidade, o alcance dela é conforme conceitos que constam na lei de licitações. Por exemplo, o conceito de administração pública, né, que seria toda a administração pública federal, órgãos, entidades e dos outros entes federativos também. O que não é, seria mais abrangente do que a própria lei das organizações sociais, porque é uma lei que tem abrangência no território daquele ente federativo que qualificou essa organização social. Espero ter sido claro e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado, pessoal.